enraizados, aprofundando seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a sua palavra. Romanos, capítulo 6. Na leitura de hoje, vemos Deus apresentando-se como um Deus gracioso, cheio de misericórdia e de bondade, que ao mesmo tempo nos convida a viver uma vida diferente, a andar em novidade de vida diante de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. O ser humano tem por natureza sempre distorcer uma verdade. O tempo todo, nós, seres humanos, distante por vezes do Senhor, tentamos encontrar maneiras e escapes para viver as nossas próprias paixões. Não era diferente dos leitores do apóstolo Paulo ali em Roma, quando ouviram falar a respeito da graça de Deus. Eles concluíram de que onde houvesse mais pecado, haveria mais graça, e isto que significaria uma permissão para continuar uma vida dissoluta, distante, longe de Deus. O apóstolo Paulo, logo no versículo 1, diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo Paulo começa a usar a metáfora da morte e da ressurreição, dizendo que crer em Jesus e estar em Jesus é estar morto para o pecado e vivo para uma nova vida. Por isso, o apóstolo Paulo, no versículo 5, afirma: se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que a palavra de Deus está nos apontando é que a morte de Jesus mudou a história, mas agora toda pessoa que nasce de novo, ela também morreu para o pecado e deve acontecer uma mudança na história desta pessoa. Por isso, no versículo 8, nós lemos: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Por esta extraordinária verdade, toda pessoa que morre com Jesus também vive com Jesus. Jesus morreu a nossa morte para que todos aqueles que creem vivam a vida que Ele viveu. Esta é a mensagem do Evangelho, a extraordinária mensagem do convite a uma vida de transformação. A natureza pecaminosa é tão perversa no ser humano que ela não pode ser melhorada, ela precisa morrer. Por isso que no versículo 11 nós lemos: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A nossa natureza pecaminosa precisa todos os dias ser morta por meio da fé. Ou seja, eu preciso, por meio do poder do Espírito Santo, aplacar, deixar de lado o desejo da carne, o desejo natural, a inclinação para o pecado, para o erro, e deixar-me guiar pelos desejos do Espírito. Por isso, no versículo 12, inicia com a palavra portanto. Lembre-se que toda a palavra portanto na Bíblia é um convite a uma ação prática. O versículo 12 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando nos seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como um instrumento de justiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que numa vida passada, o nosso corpo era utilizado para o pecado, para práticas de desejos. Nós vivíamos distante de Deus e usávamos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração para agradar a carne, para agradar o pecado. Agora, ele está dizendo que nós devemos oferecer-nos agora ao Senhor como um sacrifício vivo, como vai afirmar logo no capítulo 12. Portanto, a palavra de Deus diante do sacrifício de Jesus, da justificação e dos benefícios
que nós recebemos da parte do Senhor, temos uma resposta para dar a Ele. Devemos entregar a nossa vida em santidade. No versículo 19, nós lemos assim: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, destas coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. A palavra de Deus está dizendo, por causa de tudo aquilo que Jesus fez na cruz, eu devo oferecer-me para viver uma vida de santidade. E ele termina dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa extraordinária na leitura de hoje. Nós somos convidados. Agora nós devemos oferecer-nos. Jesus se ofereceu como oferta por nós. E quando eu e você desfrutamos do seu perdão, agora somos nós que devemos oferecer-nos a Ele voluntariamente como um sacrifício vivo. E quando nós vivemos desta maneira, novos frutos começam a surgir em nossa vida. Um fruto de transformação, de paz, de amor, de alegria, frutos de bondade. Esta é a obra que o Espírito Santo realiza na vida de cada pessoa. Podemos orar juntos? Amado Senhor e Deus, o Senhor conhece a nossa inclinação. A nossa natureza, Senhor, sempre se volta para o conflito, para as brigas, para as paixões e desejos. Mas eu louvo o Teu nome pela pessoa do Espírito Santo que o Senhor fez habitar em nós. Hoje nós queremos orar e dizer ao Senhor, recebe a nossa vida como uma oferta, como um aroma diante de Ti e realiza a Tua obra completa de transformação na nossa vida. Queremos morrer a cada dia os nossos desejos e viver uma vida de santidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.